Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Com esta frase, o médico psiquiatra Carl Jung já chamava a atenção para a importância e a influência do mundo interior, constituído de pensamentos, emoções e sentimentos, tem em nossa vida diária, esse mundo inconsciente. Neste vídeo eu quero apresentar um exercício simples para você se tornar mais consciente deste mundo e de como ele pode influenciar na sua tomada de decisões e na sua vida diária. Olá, o meu nome é Sherman Palmares. Neste momento, para a sua meditação em princípios espirituais bíblicos para você prosseguir em sua caminhada diária. No livro dos Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, o rei Salomão nos chama a atenção para a importância de se guardar, de se observar o conteúdo do coração. Mais uma vez, não estamos falando aqui do miocárdio, o músculo cardíaco. Estamos falando do coração, o mundo interior. Esta riqueza dos pensamentos, emoções e sentimentos, que muitas vezes não podemos percebê-lo, mas de fato ele está ali, influenciando a maioria das coisas, se não todas as coisas que fazemos durante o nosso dia, durante a nossa vida. Ali ele relata sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desta maneira, Salomão exorta, Salomão ensina a importância suprema de se guardar o conteúdo deste mundo interior. Por isso, eu quero apresentar aqui um exercício bem simples para desenvolver a autoconsciência, ou seja, avaliar o conteúdo deste mundo interior, o que é melhor, à luz da Bíblia. Para entender um pouco de como este mundo interior influencia o que nos acontece no dia a dia, eu quero trazer o exemplo do que está registrado em Gênesis, no capítulo 4. Ali nós lemos a história de Caim e Abel. Sabemos que Abel apresentou um serviço com esmero, com dedicação, com excelência, por isso foi aceito e elogiado, ao passo de que o seu irmão, Caim, pelo texto bíblico, quando o examinamos mais cuidadosamente, percebemos que o serviço que Caim apresentou foi um serviço apresentado de uma maneira mais relaxada. Ora, a apresentação do serviço de Abel com excelência causou em Caim tristeza, ira, inveja. Sabemos isso quando, mais adiante no texto bíblico, o Senhor lhe pergunta: Caim, por que está descaído? Por que está entristecido? Por que mudou o seu semblante? E o Senhor enfatiza: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabemos ali que já havia algo de errado acontecendo no mundo interior de Caim. Prosseguindo a leitura desse texto, sabemos que Caim convida o seu irmão Abel para ir ao campo. Abel vai com ele até o campo, e então conhecemos o desfecho desta história. Ora, o que poderia ter sido diferente nesta história? O que pode ser diferente em nossa história diária, em nossa atitude, pensamentos e emoções? Como avaliar os nossos pensamentos? Há uma maneira de avaliá-los, de colocá-los à prova antes que eles se concretizem? Trago uma boa notícia. A Bíblia provê um teste, um exame para o nosso mundo interior. Este teste está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui está o teste para o mundo interior, constituído de pensamentos, emoções e sentimentos. De um lado, colocamos uma lista com as características apontadas em Filipenses 4:8. Do outro lado, colocamos a lista com os nossos pensamentos, emoções e sentimentos. O teste ou a prova consiste tão somente em comparar ambas as listas e perceber onde a nossa lista encontra-se em relação à lista apontada pela Bíblia como padrão ótimo. O que torna esse teste ou exercício tão especial? Não estamos comparando a nossa lista com o mundo externo, que muitas vezes pode ser apenas uma fachada. Estamos comparando a nossa lista do mundo interior com o padrão identificado como ótimo pela Bíblia. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe os seus comentários. Meu nome é Sherman Palmares.